Nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre o livro de Daniel, o capítulo 4. E a razão para tanto é a seguinte: esta é a razão pela qual a igreja existe. A sua mensagem é a mensagem da igreja que a sustenta. É a mensagem da igreja que é importante. Sempre muito mais importante que os mensageiros. Então lembrem-se disso. A mensagem da palavra de Deus é importante. Os mensageiros, não. Mas a mensagem é importante. Então eu quero ler os 3 primeiros versos do capítulo 4 do livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 4, e eu quero ler os 3 primeiros versos deste capítulo. Esses versos são completamente inesperados. Se você entende um pouco a história de Daniel, você verá que esses versos são inesperados. Diz-nos assim a palavra inerrante e inspirada de Deus. Recebamos com fé aquilo que o Senhor tem para nós. Nos diz assim o texto sagrado, a partir do verso 1 do capítulo 4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quem está falando isso é Nabucodonosor. Totalmente inesperado. E ele diz: como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Assim temos lido a palavra do Senhor e nós oramos para que Deus a inscreva em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Muito bem, irmãos, nós vivemos em uma época de estrelas e homens são valorizados, homens são elevados e homens caem, homens erram, homens pecam. Então, a palavra de Deus nos ensina que, apesar dos homens, Deus continua a fazer a sua obra. Apesar de nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. E eu quero começar citando João Batista. Você se lembra de João? João Batista pregou no deserto, a 80 quilômetros de Jerusalém. E todo mundo de Israel ia ouvir João Batista. Não por causa de João Batista, certamente, mas por causa da mensagem que ele possuía. O que tem valor da igreja é isso aqui. Por esta razão, nós consideramos de manhã sobre o Salmo 19. E por esta razão, antes de cada hino, nós consideramos um texto. Por esta razão, todos os dias de manhã e às vezes à noite, nós lemos o livro sagrado. É a palavra de Deus. Por que fazemos isso? Porque antigamente a palavra de um homem era o homem. A palavra de um homem era o homem. Então, se é assim, a palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Deus. E em muitos lugares na Bíblia, nós observamos a confusão entre Deus e a palavra de Deus. É uma coisa só. Não se pode separar uma coisa da outra. A Bíblia é a palavra de Deus. E um dia foram perguntar a João Batista: João,
quem é você? Quem é você? E ele falou assim, vocês querem saber quem sou eu? Bom, eu fico imaginando se essa pergunta fosse feita para mim, tentando me colocar no lugar de João. Quem sou eu? E se eu fosse João Batista, eu diria assim, o quê? Você quer saber quem sou eu? Eu sou só aquele que está preparando os caminhos do Altíssimo. É pouco? Eu sou o mensageiro, o que abre os caminhos para o Altíssimo, para o Deus soberano. Ou talvez eu dissesse assim, como você quer saber quem sou eu? Eu sou só o filho do grande sacerdote Zacarias. E eu lidero o povo de Deus em culto e sou profeta que Deus me chamou. João não disse nada disso. Ele não falou nem o nome dele. Ele falou assim, eu sou a voz, só. A voz do que clama no deserto. O que João quer dizer com isso é que a mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem de Deus que vocês cantam é muitíssimo importante. E o poder dela é inimaginável, é fantástico. Daniel viveu na Babilônia por 70 anos, talvez 80. De 70 a 80 anos ele viveu lá na Babilônia. E ele pregou, e ele testemunhou, e ele foi um profeta estadista, e ele fez ali um grande ministério. Então, eu quero que você considere nesse capítulo 4 de Daniel, algumas coisas que são muito importantes. Aliás, 4 coisas. E eu já vou mencioná-las para você perceber aí no texto. Primeiro, que nós temos aí a resistência do rei. Ele ouviu a palavra de Deus, pregada por Daniel. Ele viu a obra de Deus, repetidas vezes. E ainda assim, ele resistiu à graça de Deus. Mas Deus, como veremos, estava determinado a chegar até Nabucodonosor, de uma forma ou de outra. Como eu gosto disso, de saber que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Isso me motiva para pregar, para fazer, desempenhar o meu ministério. Essa é a primeira parte, a resistência do rei. Segunda parte é que nós precisamos ver o rei ser repreendido. Precisamos de ver o rei ser repreendido. Resistência e repreensão. Como a sua palavra é resistida. E Deus recorre às repreensões mais duras da sua providência. Mas Ele não perde o seu objetivo, seu propósito. Deus consegue o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Em terceiro lugar, há uma restauração de Nabucodonosor. Uma restauração do rei, sob a mão afligente de Deus. Nabucodonosor levanta os olhos para o céu em arrependimento verdadeiro. E em quarto lugar, a revelação feita ao rei. Resistência, repreensão, restauração e revelação. Então vamos lá. Resistência, repreensão, restauração e revelação. É isso que nós vamos ver em Nabucodonosor. Porque esta é a mensagem de Deus, que o Senhor diz, não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Não importa. Não importa se Nabucodonosor seja um ateu. Não importa se ele seja um homem importante. Não importa que ele seja o rei da Babilônia. Quando Deus quer, a palavra dele chega ao coração e ele dobra qualquer espinha. Deus fez assim comigo.
Você acha que eu me interessava por ser cristão? Eu ria dos crentes. Não queria saber de ser cristão. O dia que Deus quis, Ele me trouxe. Como Ele quis, Ele trouxe. Ok? Então, este homem chamado Nabucodonosor teve um pesadelo. E ele convocou os seus magos, seus adivinhos, mas eles não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele chamou Daniel, e Daniel o escutou, e enquanto o rei falava, e depois ele interpretou os sonhos. E ele viu uma árvore grande, e a árvore foi cortada. Em Minas disse que quanto maior a árvore, maior é o tombo. Quem é o homem para discutir com Deus, para falar com Deus? Bem, qual é a interpretação do sonho, Daniel? Nabucodonosor queria saber. Ok, então vamos considerar isso juntos. Vamos considerar isso juntos. Você já sabe de que trata o capítulo. Agora nós podemos considerar coisa por coisa juntos aí. E é isso que me incentiva a pregar. Se não fosse isso, eu não pregaria. Porque Efésios capítulo 2, no verso 1, diz assim que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por que eu iria pregar para morto? Morto não escuta. Morto não tem vontade. Morto não sente nada. Por que eu iria pregar para morto? Então, a primeira coisa, a resistência do rei. Você vai notar que o capítulo é escrito como uma carta do rei Nabucodonosor aos povos. Ele escrevendo aos povos, o rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos. Ele escrevendo e dando este testemunho. Então, o rei Nabucodonosor, às pessoas e todos os povos, ele escreve esta carta. E claramente, Nabucodonosor aqui é um homem mudado. Você acredita nisso? Nabucodonosor, um homem mudado, que reconheceu a divindade de Deus. E ele temeu a Deus, e ele adorou a Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Curva qualquer um. E as pessoas mais improváveis, de vez em quando eu escuto as pessoas dizendo assim, um amigo meu, ele é muito bom, é quase crente. Não existe quase crente. Aquela pessoa é muito dura, aquilo não se converte de jeito nenhum. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, todas as pessoas estão mortas em delitos e pecados. E a possibilidade de alguma pessoa se converter por meio de um mensageiro é nenhuma. O maior orador que já existiu chamava-se Danton. Danton era francês, viveu no tempo da Revolução Francesa, nos dias de Robespierre. Se Danton fosse um pregador, ele não conseguiria converter ninguém. Mas o poder de oratória dele era tão grande que um dia ele fechou um grupo de pessoas assim em um teatro e ele mudou a opinião das pessoas 5 vezes para provar o poder da oratória. Se Danton fosse um pregador da Bíblia, ele não poderia converter ninguém. O que pode converter as pessoas é a mensagem, não é o mensageiro. Quando eu prego, eu não tenho esperança de que eu converta as pessoas, mas eu tenho esperança e firmeza na fé em que a palavra de Deus transforma corações. Transforma corações. Como foi dito aqui na abertura desse trabalho. Então, como é que Nabucodonosor foi transformado? Isso nos ensina muito. Então esse é o nosso estudo
de hoje, essa é a nossa mensagem. Lembrando sempre do que falamos no início, o importante é a mensagem. O importante não é o mensageiro. Eu sou só a voz do que clama no deserto. Só isso. E tudo está indo bem para Nabucodonosor. Veja aí no verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Eu, Nabucodonosor, tranquilo, feliz no meu palácio. Estava lá. A vida era boa, até que ele tem um pesadelo. Quem enviou o pesadelo? Quem enviou o pesadelo foi Deus. Então ele tem esse pesadelo e Deus quer romper a sua cegueira espiritual. E Deus já havia falado com ele em um sonho. Isso está no capítulo 2. Deus havia falado com ele em um sonho. E então no capítulo 3, o rei assistiu enquanto Deus tornava a ferocidade do forno 7 vezes mais aquecido. E ele viu aquilo. Então Deus está trabalhando com ele em todo esse tempo. E o rei assistiu enquanto Deus tornava a ferocidade desse fogo cada vez maior. 7 vezes superaquecido, inteiramente benigna para os 3 amigos de Daniel. No fogo, no meio das chamas, e não se queimavam. Nada acontecia. E o rei Nabucodonosor viu tudo aquilo. Nabucodonosor havia recebido tanta glória, tanto poder e graça de Deus, e cada vez mais Nabucodonosor reconhecia que Deus, o Deus desses crentes judeus, era de fato o Deus Altíssimo. Foi uma progressão, um crescimento assim. Mas aqui, agora, nós aprendemos que apesar de todas essas maravilhas, em nenhum momento, nenhuma dessas coisas levou a um verdadeiro arrependimento na vida e na sua prática. Não mudou a vida dele. E você pode ver algumas evidências disso no verso 8. Olha aí o verso 8 para você ver. O rei faz questão de nos dizer o seguinte: por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Baal é que cuida, Baal é que salva, Beltesazar significa isso, em nome da honra do Deus de Nabucodonosor, que era Baal, um idólatra, portanto. Então, Beltesazar, lembre-se desse significado, que Baal proteja a sua vida. É isso que significava o nome. Então, mesmo depois de tudo que o Senhor lhe mostrou, até então, Nabucodonosor não se converteu. E ainda era Baal, não o Senhor, o seu Deus. E você não acha notável que depois de ter outra visão aterrorizante do Senhor, o rei não chame imediatamente pelo único homem em seu império, que ele sabe com certeza que pode ajudá-lo a entender o seu sonho, a entender a sua vida? É interessante. Ele não chamou Daniel, porque ele perdeu o seu tempo com os amigos inúteis, magos e feiticeiros, adivinhos. Perdeu o seu tempo. Quanto tempo nós perdemos com coisas deste mundo? Quanto tempo nós perdemos? Eu me lembro de uma família que ninguém saía de casa antes de ouvir o horóscopo. O horóscopo não dirige a vida de ninguém. Deus dirige. Deus é que cuida das pessoas. E quantas pessoas são iguais a Nabucodonosor nesse aspecto?
e elas ouvem a palavra do Senhor, sentem algo do poder, da operação do Espírito em sua vida, em sua consciência, e às vezes chegam a reconhecer alguns dos caminhos pelos quais Deus foi bom para com ele, e ele mostrou bondade, ele mostrou amor. É fácil, não é? Muito fácil encher nossos lábios com palavra de Deus e ligar piedade quando a ocasião exige, e pedir por Deus antes de um acidente. E eu tinha um professor e ele falava que ele foi comandante de guerra, do pelotão, no Vietnã. E ele falava o seguinte: quando as balas estavam passando pela cabeça deles, dos soldados, todos os soldados eram crentes, ele dizia. Todo mundo era crente. Isso é assim também hoje, não é? Um acidente, você está no carro, e a hora que você vê que vai bater mesmo, então você pede por Deus, clama por Deus. Agora, repare que mesmo depois do sonho ter sido interpretado para ele, interpretado por Daniel para ele, mesmo assim, carregado como Nabucodonosor estava, ele entendeu, com um alerta divino, um alerta arrepiante de Deus. Você vê isso nos versos 28 e 30. Veja aí no verso 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real, na cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Está se envaidecendo, se projetando, se lançando. Este era Nabucodonosor. Não havia o que o modificasse. Esta é a grande Babilônia que eu construí, disse ele. Então este é o rei. Você se lembra que ele construiu uma estátua dourada, como um monumento. E um monumento ao próprio ego. Um homem que fez uma estátua de si mesmo para ser adorada, né, na Babilônia. Mas aqui está ele ainda, curvando-se diante do altar de si mesmo, curvando diante do Deus que era ele mesmo. É assim que ele acreditava, ele era Deus. Nós também achamos assim, quando nos consideramos suficientes para enfrentar as coisas deste mundo. Quando achamos que não precisamos de ninguém e não precisamos de nada. Lá estava Nabucodonosor, curvando-se perante o altar de si próprio. Eu disse de manhã que o nosso maior inimigo somos nós. E o grande inimigo de Nabucodonosor era ele mesmo. Contudo, Daniel nunca deixou de pregar, nunca deixou de entregar a mensagem de Deus. Ok, então vamos ver a repreensão divina agora para Nabucodonosor. A primeira coisa foi a resistência do rei, mas agora tem a repreensão divina ao rei. Nabucodonosor relata o seu sonho a Daniel no verso 9, veja aí no verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. É interessante, Daniel era parecido com Jesus. Esse termo, o espírito dos santos deuses, é o termo usado em Isaías no capítulo de número 11, no verso de número 2, que fala dos 7 espíritos lá que estavam sobre o Messias que haveria de vir. Os 7 espíritos
são a plenitude de Deus sobre a pessoa de Jesus. E aqui diz que Daniel tinha esse espírito dos deuses. É isso que está se referindo aqui o autor. Daniel era parecido com Jesus. Deixa eu te perguntar, você é parecido com Jesus? Você perdoa como Jesus perdoou? Ama como Jesus amou? Valoriza o Pai como Jesus valorizou? Ok. E no verso 18, agora eu tenho assim: este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Há coisas no mundo que só você pode compreender, porque Deus revelou a você. Que só você pode entender as guerras que existem, a fome que existe, os males existentes no mundo. Só o que tem o Espírito do Senhor pode discernir estas coisas. Depois no verso 19, então aí eu tenho a continuidade. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, ficou assustado por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbavam. Eu imagino, essa cena deve ter sido altamente constrangedora. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Pode falar. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Quem dera fosse assim, meu senhor. Mas tem que ver com o senhor, o sonho. Eu gostaria que não fosse, mas é. Ele diz. E então no verso 24, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor e Rei. Este é o decreto do Altíssimo. O decreto está feito. Não tem mais tempo para arrependimento. Não tem mais tempo para mudança. Este é o decreto. Isto virá sobre o meu Rei e o meu Senhor. Nabucodonosor é a árvore poderosa que ele vê em seu sonho. Mas por mais que ele pudesse, ela será reduzida e Nabucodonosor será baixado à loucura, expulso de entre o seu povo para viver como um burro, como uma besta, no pasto. E ele pastou, comeu capim 7 anos. E ele dormiu no sereno 7 anos. Por quê? Por causa dessa colocação: ah, Babilônia que eu criei com o meu poder e para minha alegria, e pela imagem que ele fez de si mesmo e a qual ele adorava. Quantas vezes nós temos o nosso pequeno trono com o nosso eu, e nós não queremos mudança, não aceitamos a palavra de Deus, não somos maleáveis ao ensino da Bíblia. E então Deus tem que nos tratar assim. E eu digo para vocês, a maior bênção que Nabucodonosor já teve até então foi ir para o pasto, comer capim com os animais. Isso foi uma grande bênção para ele. E sofrer ali como os animais. Então aí o verso 19, aí, veja aí, acompanha comigo. Diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o turbaram. E então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse para os seus inimigos. Não há alegria na mensagem de julgamento em Daniel, não há, mas ele tem que entregá-la.
Não há alegria dos pastores ao perceber que irmãos fazem coisas erradas, mas ele tem que falar contra essas coisas erradas. É seu dever continuar falando sobre coisas erradas e colocando os crentes em um bom e certo caminho. E Daniel fez isso. Daniel se empenhou nessa tarefa. Bem, isso pode parecer improvável para nós, à primeira vista, considerando como Daniel e seus amigos foram tratados ao longo dos anos. Mas se nós conhecêssemos melhor a nossa Bíblia, se conhecêssemos melhor nosso Deus, a compaixão de Daniel por esse homem horrível não seria tão surpreendente assim. Eu fico muito triste ao falar de pessoas que caminham para o inferno. E eu fico igualmente triste ao falar de irmãos e crentes que são carentes de correção divina. Porque a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu me lembro de muitos assim, Ananias e Safira. Eram crentes, eu acho. Eram crentes. Tinham amor por Deus, viviam na igreja, venderam seus bens, doaram para a igreja, mentiram. Mas se a gente perdesse a vida por causa de mentira, hein? Até a igreja estaria vazia. Pois é, mas Deus corrigiu e tirou a vida de Ananias e Safira. Bem, não nos alegramos com o fato de que pessoas vão para o inferno. O livro de Ezequiel, capítulo 33, no verso 11, nós temos assim, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Nós precisamos aprender a moldar a nossa vida à mensagem, à palavra de Deus, e andar conforme a palavra de Deus, para que não soframos a punição maravilhosa de Deus, mas pesadíssima. Maravilhosa porque nos traz de volta para o caminho, e pesadíssima porque é dura de suportar. Não há alegria em Deus na destruição dos pecadores, não há. Ele ama os pecadores e age para que nos arrependamos. Essa é a disposição que encontramos refletida aqui em Daniel. 70 anos na Babilônia, escravo, e continuava pregando, e preocupado e amigo do rei. Hein? E Daniel, Daniel nos ensina muita coisa. E repare que após a declaração do julgamento futuro, feita e apresentada por Daniel, ele realmente emite um chamado ao arrependimento para o rei. Veja aí, nós temos assim no verso 27, portanto, ó rei, aceite o meu conselho, aceita o conselho de pessoas que te amam. Aceite o conselho de pregadores que vivem para te servir. Aceite o meu conselho, disse Daniel. Abandone os seus pecados. Abandone os seus pecados. Abandona. Pecado não tem vantagem nenhuma. Só traz malefícios. Praticando a justiça, faça o que é justo e verdadeiro, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue, talvez só, assim talvez você tenha mais alguns anos de vida. Deus falou para Nabucodonosor, essa palavra tranquilidade é a palavra para paz. Talvez você tenha shalom. Olha, não teve,
não teve. Bem, se formos honestos, eu suspeito que essa combinação que Daniel exemplifica aqui, compromisso com a verdade e compaixão com a piedade, com os perdidos, não é algo que sempre achamos fácil de manter. Eu lembro-me que em uma ocasião, quando nos encontrávamos, ele perguntou qual tinha sido o meu último assunto de sermão, um amigo meu, um pastor. E ele disse assim, o meu último sermão era que os ímpios serão lançados no inferno. E o meu colega me perguntou, foi difícil pregar esse sermão? E eu disse, foi muito difícil. Falar que os ímpios serão lançados no inferno. Então Deus repreende Nabucodonosor. Veja aí, no verso 29. Verso 29 aí, que interessante. Que diz assim, passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E então o rei ainda falava e veio uma voz do céu, que coisa terrível, e disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, acabou. Eu tive paciência com você, não vou mais ter. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do mundo e os dá a quem Ele quer. 7 anos. 7 tempos é uma expressão para 7 anos. Bem, a paciência divina tinha se esgotado e Deus resolveu mudar o coração. Primeiro, nós temos a resistência do rei. E então nós temos a advertência do rei. E agora nós temos aí o castigo do rei. A repreensão do rei. Que coisa terrível foi isso. No verso 39, está dito assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, e não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como eu tenho medo disso? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero descobrir cada coisa que seja da vontade de Deus, revelada para mim na sua palavra, para não incorrer em me achar lutando contra Deus, lutando contra o propósito de Deus, lutando contra a verdade de Deus. Que coisa terrível é quando nos achamos em oposição a Deus. Bem, veja aí o verso 33, que diz assim, no mesmo instante, não vai demorar, Nabucodonosor, agora, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. Literalmente, comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Virou bicho o homem. Isso é que é o homem diante de Deus. Como é que o homem pode lutar contra Deus?
você tem a sua família, você quer a bênção para a sua família, faça o que é certo, não resista à vontade de Deus, não resista à mensagem de Deus. A mensagem de Deus é que é importante, não é o mensageiro, é a mensagem, mas não resista a isso, abrace a mensagem da palavra de Deus na vida de vocês e queiram cumprir a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, porque nisso está a bênção para você e nisso está a bênção para a sua família. E se Deus quiser, Deus faz isso aqui, faz você ir pastar como os bois, como as bestas feras, faz crescer as suas unhas, faz crescer os seus pelos, e você dorme no sereno como bicho do mato. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, e deixa eu dizer, isso ainda é grande bênção, porque o contrário disso seria deixar Nabucodonosor continuar no seu erro, e então ir para o inferno. Deus não se submete a isso, e Ele nos muda, mesmo que tenha que nos quebrar, Ele nos muda, louvado seja Deus, porque foi assim que eu fui mudado. Deus teve que me quebrar primeiro, para eu aceitar. Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor? O que nós temos em Nabucodonosor? Primeiro, a resistência. Depois, nós temos aqui a repreensão de Deus. A advertência primeiro e depois a repreensão. Deus sempre nos adverte, não é? Um amigo que nos aconselha e nós não queremos ouvir. Os pais que nos aconselham, nós não queremos ouvir. Um sermão que fala ao nosso coração, nós não queremos ouvir. Eu queria ter um coração inteiramente maleável ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Nabucodonosor ignorou as repreensões da palavra de Deus, e assim Deus usou a sua providência, as repreensões de sua providência. Agora, escute, porque isso é vital para entender. Quando ignoramos as repreensões da palavra de Deus, Ele não se absterá de usar as repreensões da sua providência. E elas são pesadas demais. Mas Deus consegue os seus propósitos. Bem sei, diz a palavra de Deus, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E isso está dito no livro de Jó, no capítulo 42. Talvez parte da mensagem de Deus para você, enquanto tratamos dos negócios de Nabucodonosor, seja avisá-lo e dizer que ainda há tempo para você se voltar, se arrepender, pedir perdão para uma pessoa ofendida, mudar de direção, deixar de determinadas práticas erradas. Talvez seja isso, eu não sei. Você é quem sabe. Pense nessas coisas todas. Ok, então nós temos o quê? Vamos guardar essa mensagem. Primeiro, a nossa resistência. Segundo, repreensão. E então, nós temos a restauração do rei. Restauração. Eu gosto dessa palavra. Essa é uma palavra hebraica muito bonita. Ela é uma palavra pequena, chama shuv. Shuv significa voltar. Por exemplo, quando Israel, o Senhor restaurou a sorte de Israel, Salmo 126, é shuv. Trouxe a Israel a situação que tinha como nova. Veja aí no verso 34. Agora, então, a restauração do rei. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e aqui está o segredo, recuperei o entendimento. Tive de novo entendimento de quem é Deus. Eu queria que todo mundo recuperasse
o entendimento. Então, depois disso, eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Ah, que maravilha! Daniel 4 também nos mostra que não importa o quão baixo o nosso pecado possa nos afundar. Nabucodonosor cometeu todo tipo de pecado. Deus o tirou lá do esgoto espiritual, o trouxe novamente à sua posição, restaurou a sua sorte, como Deus fez conosco, nos tirou dos nossos pecados lá debaixo do esgoto e nos trouxe para uma situação gloriosa de filhos de Deus, amados por Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo, e que iremos morar no reino celestial. Por que que eu haveria de contemplar algum tipo de pecado na minha vida? Não há razão, o pecado é uma porcaria, vale nada, traz benefício nenhum. Pecado não soma, o pecado acaba conosco, nos humilha, nos racha e não nos restaura. Mas Deus restaurou Nabucodonosor. Então é por isso que nós continuamos na igreja e temos os nossos 69 anos de igreja, porque esta mensagem restaura as pessoas. Nós temos a mensagem que restaura a vida. Nós temos a mensagem que salva pessoas. Você conhece matemática? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, diz. Já viu isso mudar a vida de alguém? Muda a vida de alguém? Não muda. Você conhece língua portuguesa? E diz que sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Isso muda a vida de alguém? Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Isso muda a vida de alguém? Não muda nada. Mas a palavra de Deus transforma Nabucodonosor, um homem ímpio, pecador, mau, ruim, que jogava os outros na fogueira, um homem sem coração, e Deus dá-lhe um novo coração. Você tem essa mensagem, você tem parentes não crentes, prega para eles, porque Deus pode restaurá-los. A mensagem pode restaurá-los. Mas eu sou fraco, não importa. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. E a igreja tem a mensagem. É por isso que nós estamos completando 69 anos, porque Deus está conosco. Repetindo o verso 34, mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Recuperei o entendimento. Essa é a palavra de que eu gosto aqui no texto. Então, eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Ok, mais um ponto. Então vamos ver lá. Quais os pontos que nós já vimos? Resistência do rei. Você tem que ver com você isso? Você resiste a Deus? Você sabe que determinadas coisas são certas e ainda continua fazendo coisas erradas? Você sabe que determinadas coisas são erradas e ainda não as abandona? Então, depois de resistência, tem repreensão. Deus já tem repreendido você? Brandamente, né? Mas Deus tem às vezes repreendido. Terceiro ponto, restauração. E para concluir nossas considerações, revelação. A revelação do verdadeiro reino e do reinado de Deus foi dada a Nabucodonosor. E essa é a nota que ouvimos soar no começo aí. E é por isso que eu li os versos de 1 a 3. Quem está falando aí?
o crente Nabucodonosor. Veja aí, está escrito aí, ó, o rei Nabucodonosor está escrevendo às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. E ele fala que a paz seja com vocês. Esse é Nabucodonosor. Como eu gosto de ver, conheci um homem que foi presidiário e ele se converteu na cadeia. E eu gostava de ouvir o testemunho dele, as pregações dele, a simplicidade com que ele anunciava a palavra de Deus. Conheci um homem na palavra de Deus, cuja vida tinha sido não muito recomendável. Segurou as vestes de alguns que foram apedrejar um diácono piedoso e consagrado. E o nome dele era Saulo de Tarso. E um dia ele se converteu. E então ele revelou a Deus para muita gente. O importante não é o mensageiro. Não é o mensageiro. O importante é a mensagem. Deixa eu demonstrar isso aqui mais uma vez. Abre a sua Bíblia aí comigo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. E eu quero que vocês vejam a opinião que as pessoas tinham do apóstolo Paulo. No verso 10. E deixa eu dizer, o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 10, ele era interessante, ele era corcunda. Uma sobrancelha dele ligava com a outra, assim. E ele era quase cego. Agora, veja a opinião que a igreja tinha sobre ele como pastor. Isso o apóstolo Paulo. Capítulo 10, verso 10. Alguns da igreja dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a sua palavra, seu sermão, é desprezível. Falaram isso do apóstolo Paulo, né? Não tem importância que ele seja assim. Quantas pessoas ele levou a Cristo? É isso que importa. Ele levou? Não, ninguém leva ninguém a Cristo. Deus o usou como ferramenta, revelação de Deus. E Deus falou a muitos corações por meio dele. Ok, Nabucodonosor, nos versos 1 a 3, nós encontramos aí se dirigindo a todas as nações e agora pregando o Evangelho. O novo pastor chamado Nabucodonosor. Pode isso? Então isso é encantador. É a mesma nota que ele soa novamente no final do capítulo 4. Eu leio o capítulo 4, é maravilhoso esse capítulo. Veja aí os versos 34 e 35 do capítulo 4. Nós lemos assim, mas ao fim daqueles dias, olha aí, ó, ele repetindo a mesma testemunho. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Agora eu tenho a palavra dele como testemunha, a pregação dele, o sermão de Nabucodonosor. O seu domínio é eterno, não Baal, agora é o Deus verdadeiro. E o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. Mudou o homem, é outro homem. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Gostou do sermão? Esse é o sermão do reverendo Nabucodonosor. Veja o processo como Deus trabalhou com ele. Primeiro, resistência. E depois disso,
repreensão. E depois disso, restauração. E agora, revelação. Um pregador novo. Um pregador novo. Isso foi assim até o fim. Veja, por exemplo, no verso 17. No verso 17, tem um ensinamento curioso aí, que diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandato dos santos, para os que vivem, saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Gente, livra de mim, Senhor, qualquer resistência às tuas advertências. Livra de mim, Senhor, qualquer resistência de permanecer no pecado. Pecado da calúnia, pecado da inimizade desnecessária, pecado de coisas que eu gosto. Infelizmente o pecado é prazeroso, né? Eu tinha um amigo e ele me dizia sempre assim, e eu achava interessante, aquilo nunca mais me esquecia. Ele dizia assim: eu amo determinada prática pecaminosa. Ele dizia: eu amo determinada prática pecaminosa. Ele falou o nome do pecado lá, eu estou mudando aqui. Eu amo determinada prática pecaminosa, mas eu odeio amar isso. Significava, ele continuava lutando contra aquilo. Eu odeio amar isso. Então, as mesmas palavras são repetidas quase que literalmente no verso de número 25. Nabucodonosor virou um pregador insistente. Veja no verso 25 aí do nosso texto: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor aprendeu isso, mas foi uma lição dificílima. Igreja santa e piedosa, vocês têm a mensagem de Deus. Satanás nunca prevaleceu. Não deixem que as artimanhas de Satanás penetrem no coração de vocês e os levem e os induzam para o erro, para coisas ruins e maléficas. Considere isso. Tenham uma vida santa. Sejam como o barro na mão do oleiro. E isso ainda continua no verso 32. Olha aí, ó. Eu sugiro que você sublinhe esses textos. Esses dias encontrei um colega e ele tinha a Bíblia toda sublinhada. E eu brinquei com ele: isso aí é uma ajuda para o Espírito Santo? Eu falei para ele. Ele disse: não, é uma ajuda para mim, porque eu incorro nesses erros. Verso 32, você está expulso do meio das pessoas. Deus pode fazer isso com você. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino do mundo e os dá a quem Ele quer. É isso aí. O ponto que eu espero que você consiga entender é cristalino. Quem é Nabucodonosor, o verdadeiro rei da Babilônia? É você? Não, não é.
Você não é o rei da sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto para Nabucodonosor. Olhou para a Babilônia que eu construí. Teve um outro homem no Novo Testamento que falou isso também, né? O que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho na praça. Hã? Irmão, quem é o verdadeiro rei da sua vida? É você? Se você acha que é você e você continua nos erros, você não entendeu. E toma cuidado, porque a mão de Deus pode pesar contra você. Então não é Nabucodonosor de jeito nenhum. Não é você de jeito nenhum. É o Senhor, o Deus de Israel, o seu Deus, o seu Criador. Pense nisso, considere isso. Aliás, não é sem importância que a metáfora do sonho do rei para o grande rei Nabucodonosor seja uma árvore poderosa que cresce até todos os pássaros venham pousar nela. Não é em vão que ele fala isso. Quanto maior a árvore, maior o tombo. E Deus derrubou essa grande árvore. Então, no monte alto de Israel, o plantei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Isso está em Ezequiel 17, 23. Quem nos faz crescer é Deus. Vamos aceitar, vamos entender isso. Nós somos filhos de Deus, vamos ser maleáveis a Ele. Bem, em Mateus, Evangelho, capítulo 13, no verso 31, Jesus usa a mesma linguagem. E nós temos lá, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Mas quando Deus quer, Deus corta. Deus corta. Aqui está a linguagem, uma árvore que todas as aves do ar possam vir e fazer ninho em seus galhos. Aqui está o ensino. Talvez, como Nabucodonosor, Deus tenha te repreendido já. Deus já repreendeu você? Mostrou você que determinadas coisas estão erradas? Deus já repreendeu você com sua palavra? E se Ele o fez, não ignore o seu chamado. Não, aceita, abre o coração para isso. Ou talvez Ele já tenha começado a desferir os seus golpes mais pesados da sua providência na sua vida, na tentativa de abatê-lo, de chamá-lo de volta para si. Saiba que em justiça e paz, onde você pode vir a encontrar descanso, você agradará a Deus. Saiba disso. Pense nisso. Saiba que em Jesus Cristo há um esconderijo para você, um refúgio, um reino de justiça. Você está caminhando para a morte, para um dia prestar contas a Deus. Não deixe que esse dia o pegue em pecado, em grave pecado, em luta contra Deus, em luta contra a verdade. Você pode vir, pode descansar como Nabucodonosor e não verá razão e voltará para Deus e não para o pecado. Não verá razão no pecado. Voltará para Deus e não para o pecado. Igreja de Taubaté, 69 anos. Vocês existem ainda por causa da mensagem de Deus. Ela é importante e ela converte reis, converte ateus, converte idólatras,
Quantas pessoas já ouviram o Evangelho nesta igreja? Quanto benefício esta igreja já trouxe para filhos, pais, mães? Quantos homens já ouviram o Evangelho nesta igreja? E o importante é a mensagem. Por isso, Daniel continuou pregando. Pastor, continua pregando. Sua mensagem não é em vão. Então, como palavra final, e demonstrando minha gratidão sempre por esse honroso convite, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58, eu deixo com esta amada igreja. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deus abençoe a vocês e a mensagem que vocês têm para o mundo. Amém. Amém.